Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 17, Viver em Deus. Jesus se tornou o espírito iluminado que o mundo conhece porque atingiu a condição de estar integralmente unido a Deus, fusionado com o Pai, identificado plenamente com os propósitos divinos, tanto é assim que ele declarou: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No coração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, há dois momentos em que essa identificação é reforçada quando Jesus nos ensina a pedir. 1. Que seja feita a vontade de Deus. 2. Que venha a nós o reino de Deus. A iluminação deve ser também a nossa maior aspiração, pois a felicidade genuína é consequência de nossa integração com os planos divinos. A felicidade é sentir Deus em nós, pois fora dele viveremos apenas das sensações efêmeras e superficiais com a dimensão material que nos oferece. No filme Paulo, o apóstolo do Cristo, há uma fala belíssima do apóstolo explicando-nos poeticamente o que, no meu entender, seria viver em Deus, viver em Cristo. Eila, imagine-se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos, até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela está sempre escorregando. Não, escorrendo. Gente, meu óculos está horrível. Por nossas mãos, até se ir, junto com tudo porque você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem a Jesus vivem para aquela expansão infindável de mar. Espiritualidade seria, então, viver pela expansão infindável de mar, por onde navegam as necessidades mais sagradas da alma, como paz, alegria e amor. A primeira dificuldade para termos a experiência de sentir o divino em nós reside no fato de acreditarmos que Deus está fora, está no céu ainda inatingível para os espíritos imperfeitos, como nós. A consequência desse raciocínio é nos sentirmos separados de Deus, distante dele, ignorados por ele, longe do seu amor. E isso nos faz experimentar o vazio de uma orfandade espiritual. Então, onde Deus se encontra? Eu digo que não há lugar no universo onde Deus não esteja, já que ele é o criador de tudo. Deus está na natureza, nos animais, nos rios, nos mares, nas estrelas, nos astros, e da mesma forma, nas galáxias. Não poderia também deixar de estar no coração de cada um de nós, dos seus filhos. Hermógenes afirma: ele, Deus, está dentro de você mesmo, pois ele é a sua própria essência. Procure Deus dentro de você e não fora. Seu altar é seu coração. Acredite, não se volte para Deus além das nuvens. Ele está mais perto de você do que sua própria pele. Outro entrave para assimilarmos a ideia de Deus dentro de nós se refere à crença de que Deus é uma pessoa, um velhinho de longas barbas brancas sentado no trono celeste distribuindo prêmios e castigos. Quando, na minha limitada compreensão, fruto de tudo o que tenho lido dos mestres espirituais, Deus é a consciência cósmica universal, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a energia essencial da vida, o amor incondicional. E sendo assim, essa fonte criadora do universo também está em cada um de nós. Somos constituídos dessa matéria divina, o que explica a expressão bíblica de que fomos criados à imagem de Deus, e não o contrário. Sentir Deus em nós é encontrar a fonte inesgotável do amor que nos criou, nos mantém, nos preenche na maravilhosa sensação de ser amados, e essa experiência nos leva naturalmente a amar as pessoas, porque Deus também está nelas. E quando manifestamos nosso amor ao próximo, a energia divina nos faz sentir mais amor por nós mesmos. Parece um bichinho aqui, gente. Alguém já disse que as coisas mais importantes da vida não são coisas, são as pessoas, são os nossos relacionamentos com elas, os quais começam a ser construídos a partir de nossa relação com Deus. Quando sinto e me entrego a Deus em mim, percebo nas entranhas da minha alma, sinto-me acolhido, aceito, amado, compreendido e amparado. E esse estado de bem-aventurança se irradia naturalmente a quem cruzar o meu caminho. Meu convite agora é para que tenhamos uma experiência concreta de sentir algo de Deus em nós. Há muitos caminhos para isso.
Cada um vai encontrar o seu, seja ao contemplar a natureza, o céu estrelado, os olhos de um cão, o perfume de uma flor, o sorriso de uma criança, seja praticando o gesto de bondade para com o próximo. Aqui vou transmitir uma experiência que funciona para mim. Sente-se confortavelmente em um ambiente. Ai, meu Deus. Eu fui lá fora, lavei o quintal. E aí eu mexi com uma planta lá. Eu acho que tinha um bichinho. E esse bichinho entrou. E tá andando na minha perna aqui, tá me irritando. Bom, vamos lá. Aqui vou transmitir uma experiência que funciona para mim. Sente-se confortavelmente em um ambiente onde você não seja incomodado. Relaxe a face, ombros, braços, ventre, pernas e pés. Preste atenção na sua respiração. Faça silêncio, esvazie a sua mente e deixe seus pensamentos passarem e ir embora. Não se fixe em nenhum deles. Nada queira, nada deseje, nada peça. Permaneça em silêncio interior. E aí, ó, acontece tudo. Aqui, ó. Tá me chamando para passar a mão nele também. A gente assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Apenas tome consciência de que Deus está em você. Você está em Deus. A energia divina se expande por todo o seu corpo e sua alma. Seu corpo é templo de Deus. Sem pressa ou ansiedade, procure sentir essa união. Pai e filho unidos no amor divino. Você poderá sentir um frêmito, uma vontade de sorrir, de chorar, um êxtase. A paz em seu coração. Permaneça nesse estado de alegria. Aos poucos, retorne ao seu estado de vigília, guardando o tesouro desse encontro em seu coração. Tudo bem aí, mocinho? Deixa eu fazer a leitura. Então, o que ele está falando aqui? É você ter aquele momento com Deus. O momento com Deus é aquele momento que você faz uma reflexão íntima sobre quem é você e o todo que está em sua volta. Eu gosto de ir para o mato, né? Não é ritual, não faço ritual nenhum lá. A única coisa que eu faço é entrar nesse estado de êxtase. Eu entro, eu choro, eu dou risada. A minha afeição vai mudando já no trajeto. Eu pego um Uber, coloco lá no Uber uma cidadezinha próxima de casa. Anoto lá Guararema, por exemplo. Aí tem a cachoeira Putinho lá. Eu adoro a cachoeira. Então, eu não chego perto dela porque o carro não chega perto. Mas eu vou próximo, onde meus olhos conseguem ver a cachoeira. Eu ouço o barulhinho da água. Aí eu peço pro Uber, né, para ele ir lá, tirar as fotos dele, fazer o que ele bem entender. E eu fico sozinha. Naquele lugar que é alto, que eu vou lá na altura da cachoeira, né, na parte de cima dela. Lá naquele lugar que é alto, parece que eu tô perto do céu. Eu vejo aquela mata em volta. Eu escuto o barulho daquela água e vejo aquela água caindo pelas pedras. Gente, não tem como naquele momento eu não sorrir. Só se eu fosse muito uma tábua, né? Uma pedra. E não. Chega ali, eu começo a dar risada à toa. Os Ubers que andam comigo, geralmente pensam que eu sou meio pancada das ideias, né? Porque a mulher estava séria até agora. Começou a rir do quê? O que ela tá vendo para rir? É algo natural. Não é algo que eu fico, como eu falei, um ritual. Não, é natural. Você começa a ouvir barulho da natureza, você começa a ver a natureza, você começa a sentir um ar diferente. O seu eu começa a mudar. Você fica mais leve, você fica em estado de êxtase, você fica num estado assim completamente espiritual. Você esquece que você tem corpo doente, você esquece que tem problemas, adversidade, que aconteceu alguma coisa desagradável, que você tem preocupação. Você esquece, você se liga totalmente com aquele espaço, com aquele momento, e aquilo te dá uma paz, te reequilibra, te traz uma energia fenomenal. Por quê? Porque você é parte daquilo. Mas no dia a dia você se deixa levar pelas dificuldades que você enfrenta. No dia a dia, o materialismo, aquela coisa do eu tenho, eu sou, eu quero, eu consigo, eu não consigo. Isso vai mexendo com o teu psicológico, com o teu espírito, que você vai acreditando que você faz parte de uma engrenagem material. Que vai se desconectando com o espiritual. Quanto mais você se desconecta com o espiritual, mais distante você está de Deus, mas não porque é uma distância física, porque Ele está dentro de você, mas é uma distância mental. Você vai se distanciando. É como se fosse assim um casamento que você passa no começo do casamento, você leva o café na cama para o marido. O marido te agradece, fica todo feliz. Depois você passa a fazer o café na mesa. Já está havendo um distanciamento ali, já não é mais aquela dedicação. Ah, Patrícia, mas tem que ser sempre assim?
Com Deus, sim. Eu estou fazendo um exemplo tosco. Aí você vai lá e coloca o café na mesa. Aí você senta para tomar o café na mesa. Aí tem outro dia, passado algum tempo, você vai lá e faz o café, mas não senta na mesa. Fisicamente vocês estão ali, tão perto, mas já está havendo uma separação. Você já está se afastando daquele ser. Então, com Deus é a mesma coisa. Quanto mais prece eu faço, quanto mais conectada eu estou com Ele, mais eu sinto Deus em mim. E Ele me traz respostas diante das minhas dificuldades, porque Ele é meu Pai, Ele quer meu bem. Agora, se eu vou me desconectando, é lógico que a tendência é eu falar assim, Deus está lá na igreja, Deus está lá no ritual que eu vou fazer, Deus está lá no centro espírita, no passo que eu vou tomar. Aí eu começo a ver Deus tão longe de mim. E aí o homem, que é tão imperfeito, ele cria situações de você se religar com Deus, de você estar próximo de Deus novamente, através do negocinho chamado religião, que significa religar. Mas isso não significa que aquela religião estar Deus em você, não. Mas ela tem a função de fazer você despertar Deus dentro de você. Algumas, elas erraram o caminho. Algumas religiões se colocaram o homem que está dentro daquela igreja ou daquela seita, seja lá o que for, ele se colocou acima do próprio Deus. Ele falou que ele era o representante de Deus na terra e que ele decide se você vai para o céu ou vai para o inferno. Então, algumas deturbações aconteceram dentro da religião e acabam fazendo as pessoas, inclusive, não acreditarem mais em religião e se tornar completamente ateu. Aí não acredita nem em religião e muito menos em Deus. Aí a grande dificuldade é de poder retomar um caminho e ver que você é filho de Deus, que você tem potência de fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais. Tem um livro de um amigo meu que ele fala Onde Está Deus? Esse livro dele é maravilhoso, porque ele vai dando pra gente essa potência de redescobrir Deus dentro de você. Deus não está longe, não está afastado, ele está dentro de você. Então eu vou, na hora que eu encontrar esse livro, que eu guardo as coisas tão bem guardadas que depois eu não sei onde está. Eu sei que está ali naquele armário, mas não sei exatamente. Então, para não ficar muito, eu já coloquei o Mike em vídeo, né? Já coloquei inclusive a Joaninha que estava andando na minha perna, para não ter que ficar andando aqui durante a leitura. Eu não vou pegar o livro agora, mas eu prometo que amanhã, na hora que eu for falar do livro do De Luca, eu já entro avisando para vocês que livro que é e o autor. Eu fiz a leitura dele aqui no YouTube também. É do Gesualdo Costa. Só não lembro direitinho, né, o nome do livro, que já faz um tempo, mas eu acho que é isso, Onde Está Deus, se eu não me engano. Não, não é não. Não é esse nome não. Mas é do Gesualdo Costa. Eu vou encontrar. Ele aproveita, Deus, são as iniciais de cada letrinha da palavra Deus. D-E-U-S, Universal Supremo, Deus. O E, é que eu não lembro agora o que significa. Supremo. Bom, amanhã eu trago. Melhor, tô engasgando demais. Amanhã eu trago esse livro para vocês darem uma olhada. Ele dá uma força danada pra gente, para poder redescobrir Deus dentro de nós, ganhar essa força e acreditar.